E aí galera, eu sou o Vitor e nesse vídeo eu vou mostrar como é que funciona o material PBR. Para isso eu vou usar o Universal Material do Octane. Eu espero que depois que você assistir esse vídeo você consiga entender como esse material funciona e também reproduzir os seus próprios materiais sem dificuldade. Então bora pro vídeo. O Universal Material é um node multiuso dentro do Octane, que você pode reproduzir praticamente qualquer tipo de material. Ele engloba parâmetros do Diffuse Material, Specular, Glossy e Metallic Material. Ele é perfeito para ser usado num workflow PBR, ou seja, se você usa um software de pintura 3D como o Substance Painter, por exemplo, esse node vai servir para que você consiga trabalhar com os mapas gerados pelo programa de pintura. Uma observação importante é que nos renders que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu alterei o modo de renderização do Octane para Path Trace, tá? O padrão do Octane ele vem por Direct Light, mas você pode alterar isso indo lá na Octane Kernel e Kernel Type você muda para Path Trace. Ele vai fazer um cálculo melhor da luz e vai trazer resultados mais realistas. A primeira opção que a gente vai ver aqui no Universal Material é o Transmission Type, tá? Que é esse menuzinho aqui. Ele vai te dar 3 opções de modo de transmissão assim, do objeto, que seria o Specular, que você vai usar mais para materiais acrílico ou vidro. Tem o Diffuse, que é mais como materiais como plástico, mas nesse caso é melhor você desativar o Transmission e usar um Medium, que eu vou mostrar mais para frente, tá? E tem o Thin Wall, que é usado para materiais transparentes mais finos, como bolha de sabão ou um plástico filme, por exemplo. A segunda função do Universal Material seria BRDF Model. Essa opção ela determina como que a luz reflete no objeto. Pelo que eu percebi, o Octane ele deixa um efeito mais fosco assim entre todos os outros. Se você for trabalhar com a função Anisotropy, não escolha o modo Octane, porque ele não funciona com Anisotropy, só os outros, Beckman, DGX e Ward. O terceiro menuzinho aqui do Universal Material seria o Metallic Reflection Mode. Esse campo, junto com as configurações avançadas que eu vou mostrar mais para frente, controlam o índice de refração do objeto. O default, ele usa o campo albedo como cor de reflexo. Então, a cor que você colocar ali embaixo, ele vai ficar como reflexo. O IOR mais Color faz um mix entre o IOR e o albedo. E por último, o RGB IOR é o modo mais avançado para criar materiais metálicos. Ele dá o resultado mais fisicamente correto. Eu vou explicar certinho como que funciona um pouquinho mais para frente no vídeo, beleza? Transmission. Esse parâmetro controla como que a luz passa através da superfície. Você pode usar uma escala de cinza, sendo preto, branco, cinza, ou pode usar uma cor. Quanto mais escura a cor for, mais opaco o teu material vai ficar. O ideal é que se você for trabalhar com Transmission, você não utilize cor no albedo. Então você deixa tudo preto ali e trabalha com cor só no Transmission. O segundo parâmetro é o Albedo Color. Ele é basicamente a textura do objeto, podendo ser uma cor sólida ou uma imagem. O Metallic, ele determina quão metálica uma superfície é. Valores mais baixos fazem materiais dielétricos, como plástico ou madeira. E valores altos criam materiais metálicos, como cobre ou alumínio. Você também pode usar um mapa preto e branco para definir quais partes do material serão dielétricas ou metálicas. Nessa opção do Specular, você consegue alterar a quantidade de reflexo na superfície de um material. Quanto mais alto o valor, mais reflexo o material vai ter. Por padrão, a maioria dos objetos eles têm 0.5 de Specular, tá? Entenda que se você quer criar um objeto que seja fosco, você não vai diminuir o Specular. Você vai aumentar o Roughness. Você não quer um objeto sem reflexo, sem Specular. Você quer um objeto que seja fosco. Então, a gente vai mexer no Roughness, que é o próximo campo que eu vou explicar. Essa opção aqui é o índice de rugosidade. Quanto maior o valor, mais fosco o material vai ficar. Lembrando sempre que você pode usar texturas aqui para criar efeitos diferentes, assim, tanto com roughness, specular ou qualquer campo aqui do Universal Material. O anisotropy é tipo aqueles reflexos que você geralmente vê em panela de inox, assim. Então, valores positivos eles vão criar distorções verticais e valores negativos desse campo vão criar distorções horizontais.
Lembrando que para a função anisotrope funcionar, você precisa trocar o modelo BRDF, ele não pode ser o modelo Octane. E o Rotation, ele vai fazer com que o anisotrope tenha uma distorção mais circular, ele vai rotacionar a orientação da distorção. IOR, ou Index of Refraction, índice de refração, ele determina a força dos reflexos na superfície, tá? Na vida real, cada objeto possui um índice de refração. Se você pegar, por exemplo, um diamante, ele tem um valor de mais ou menos 2,41. Esse IOR, ele controla o efeito do modo specular ou transmission. Ele não vai fazer diferença em materiais metálicos. Essa opção aqui embaixo vai sobrepor o Dielectric IOR quando tem um valor ou uma textura ligado nele. O processo que eu vou mostrar agora é um processo mais complexo para quem quer criar metais que tenham características o mais próximo possível do mundo real. Se você quer criar materiais metálicos um pouco mais simples, você pode deixar no modo default que o Octane vai utilizar a cor do albedo para definir a cor do metal. Para que as próximas configurações funcionem, você vai precisar alterar o Metallic Reflection Mode para RGB IOR. Para começar, a gente vai utilizar 3 valores que serão os 3 principais espectros, que é o vermelho, que é 0,65 micrômetros, o verde, que é 0,55 micrômetros, e o azul, que é 0,45 micrômetros. E cada valor desse, ele vai nos dar 2 parâmetros que a gente vai chamar de N e K. Como que a gente vai descobrir o N e o K de cada valor desses 3 aí? Então, a gente vai acessar o site refractiveindex.info e aqui em Shelf eu vou escolher a opção 3D. Aqui em Book eu vou selecionar a opção Metals e aqui em Page a gente tem um template de todas essas opções de metais. Aqui no caso eu vou pegar o ouro como exemplo. O campo Wavelength é onde eu vou colocar o valor de cada espectro. Se eu colocar o valor aqui do espectro vermelho e der Enter, o site já vai me informar o valor do N e K. A gente vai ter que fazer isso para cada espectro, o vermelho, o verde e o azul. Depois que você anotou os valores de N e K de cada espectro, a gente vai voltar para o Octane e ali em Metallic IOR, nos campos X e Y de cada cor, você vai colocar o N e o K. O campo Z ali você pode ignorar. Então, no caso do ouro, ficou o seguinte. O N do vermelho ficou 0,18299. O K ficou 3,4242. E aí você vai colocando os valores do verde e do azul também. O resultado final vai ser um ouro com cores e características realistas. Então essas opções elas servem para basicamente isso. Como eu disse, se você quer um metal mais simples, é só alterar o modo lá para default e você usa a cor do albedo mesmo. O coating, mais conhecido como clear coating, vai adicionar uma segunda camada de reflexo na superfície. Esse tipo de efeito é muito usado em pintura automotiva. A gente deixa o material metálico, sem reflexo e liga o clear coating. O coating roughness vai definir a rugosidade dessa segunda camada de reflexo. Valores mais altos deixam o reflexo mais fosco. O coating bump e coating normal servem para criar irregularidades no reflexo, como se fossem relevos e depressões, mas sem alterar a malha. O Film Width e Film Index simulam um visual como se fosse uma película fina na superfície do material. É o efeito que a gente geralmente vê assim, em poças de óleo ou bolhas de sabão. O Film Width é para controlar a força do efeito. Quanto maior o valor, mais o efeito vai aparecer. O Film Index você pode usar para controlar as cores visíveis nesse efeito. Sheen é um efeito usado principalmente para simular tecidos do tipo de veludo ou acetinado. E aqui no Sheen Roughness, se você aumentar essa propriedade, vai deixar o efeito cada vez mais acentuado. O Sheen Bump e o Sheen Normal são os Normal Maps e os Bump Maps do Sheen, assim como a gente viu na opção do Coating. Quando a luz branca composta da mistura das 7 cores atingem o objeto com dispersão, as cores vão se separar, se dispersar, né? E cada comprimento de onda possui um índice de refração diferente, o que faz com que as cores apareçam dentro do objeto. E é assim que funciona o Dispersion Coefficient. Então, se você aumentar o valor, ele vai criar esse efeito dentro do objeto. Os materiais que utilizam medium são materiais que absorvem a luz quando ela passa pela superfície. No caso do Octane, você pode criar materiais como névoa ou subsurface scattering.
Para que o Node funcione, você vai precisar que o seu material tenha algum valor de transmission e o IOR precisa estar com o valor de 1. Para criar esse efeito de névoa, eu deixei o Dielectric IOR em 1 e o Roughness em 0. Aí eu adicionei um node de Volume Medium e liguei ele no input Medium. Na opção Density, eu deixei como 10, o Volume Step Length como 1 e o Absorption Text e o Scattering Text como branco. Aí em Density você consegue controlar a força do efeito. Se você colocar valores altos, o efeito vai ficar mais denso. Já para esse segundo exemplo, eu usei o node Scattering Medium. Deixei o Density em 50 e o Volume Step Length em 10. No Absorption Text, eu usei uma cor bege, liguei o Invert Absorption e deixei uma cor azulada no Scattering Text. No Universal Material, eu alterei o Dielectric IOR para 1.5 e deixei o Roughness em 0.3. O Opacity, ou Alpha, é um mapa que a gente define as regiões do objeto que vão ser visíveis ou não. Tá, você pode usar para criar materiais como furos ou vãos, como essa cerca aqui, por exemplo. O Fake Shadows, ele faz com que o material especular exiba uma sombra não tão realista, porém um cálculo mais veloz. Se você for usar essa opção, você pode usar para objetos que sejam mais distantes da câmera, mas deve desativar em caso de objetos mais próximos, para que eles tenham um resultado um pouco mais realista. O Affect Alpha, quando você estiver usando um material specular, você pode ativar essa opção para mostrar as partes refrativas no seu material, no seu canal de alpha. Então você vai salvar um PNG lá com fundo transparente, você pode marcar essa opção e algumas partes que estiverem dentro do teu material, digamos que for de vidro, elas vão ficar transparentes também no PNG. As opções Bump e Normal são os mapas de Bump e Normal, que nem a gente já viu no Coating e no Sheen, só que aqui você vai usar quando você não estiver usando aquelas outras duas opções. O Displacement é uma variante do Bump, só que o Displacement ele cria deformações reais baseado na malha do objeto. Então, para usar a função Displacement, você vai precisar ligar uma textura em um node de Displacement e ligar esse node no Universal Material. Aí a força do efeito você controla no campo Height. Smooth é um checkbox. Essa função ela cria uma transição suave entre as normais das faces do objeto. Se estiver desmarcado, o seu objeto ele vai ficar com um visual mais facetado. O Rounded Edges ele vai criar um efeito tipo bevel na tua malha. Só com o material, você não precisa criar um bevel de verdade mesmo. Você pode deixar uma quina viva que o Octane vai fazer esse efeito para você. Aqui você pode conectar nodes de emission, que servem para emitir luzes do material. Você pode usar tanto o Texture Emission quanto o Blackbody Emission. O Blackbody ele vai trabalhar com valores em temperaturas, que seria uma emissão mais realista. O Texture Emission, você, como o próprio nome diz, você pode ligar uma textura nele, uma imagem, que ele vai reproduzir essa imagem. O Shadow Catcher, você vai tornar um objeto como se fosse um receptor de sombra. Por exemplo, se você tem um objeto numa cena e quer projetar ele num fundo que tem o chão, você pode criar um plano com a opção Shadow Catcher e esse plano vai receber as sombras projetadas pelo objeto que está em cima dele. O Material Layer ele adiciona uma nova camada de material em cima do material base. No Node de Universal Material você acaba não usando muito porque esse Node foi feito para ser multiuso. Mas, por exemplo, se você for usar um Diffuse Material e precisar de reflexos, você pode usar um Specular Layer ligado no Material Layer. Então é isso aí, galera. Comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para os próximos vídeos. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like e se inscrever para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Bons estudos e falou!